18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E é claro, boa noite pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Karime, hoje nós temos convites para o cinema, hein, Karime? Temos sim, Carlão. Vamos dar um par de ingresso do grupo UCI para você curtir um cineminha a dois. Afinal de contas, gente, Dia dos Namorados aí. Quem sabe já pega um cineminha, já começa a noite com o cinema. Então, é o seguinte, na programação esta semana tem Transformers, Velozes e Furiosos, e para a família, o live action da Pequena Sereia. E aí, que tal? Boas dicas, né? Então, você já sabe como é que funciona. É o seguinte, as duas primeiras pessoas que pararem agora na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, cada uma leva um par de convites para curtir o cinema. Tá esperando o quê? 6 e 1, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa. 18 horas de hoje. O desmatamento no Brasil cresceu mais de 22% no ano passado em comparação com o ano de 2021. Problemas da Amazônia Energia é tema de audiência na Câmara dos Deputados em Brasília. Madeira ilegal apreendida pelo IBAMA vai beneficiar comunidades ribeirinhas do Amazonas. Presidente Lula lança novo programa para combater o analfabetismo com investimento de mais de 2 bilhões de reais. Para 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus, começando mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia, para você até às 7 da noite, vamos juntos. Aqui no melhor Mix do Brasil, hoje é segunda, hein? Segunda-feira, 12 de junho de 2023, no ar. 18 horas. Olha, o combate ao garimpo ilegal aqui na Amazônia foi intensificado. Em apenas 17 dias, 10 garimpos ilegais foram destruídos e foram aplicadas 4,5 milhões de reais só em multas, Karime. Foi sim, Carlão, e esse foi o saldo da operação chamada Aurum, o trabalho da Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental na Floresta Nacional de Urupadi, em Maués, aqui no interior do Amazonas. Essa Força Tarefa é formada por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, além de servidores da Agência Brasileira de Inteligência e também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o ICBio. Exato, Carlão. A operação começou no dia 18 de maio e terminou no último dia 3. E o repórter André Meirelles, ele está aqui ao vivo e traz mais detalhes dessa operação pra gente. Muito boa noite, André. O que foi de fato apreendido pela Força Tarefa? Conta pra gente. Boa noite. Olá, muito boa noite, Karime, Carlão, também todos que nos acompanham nesse momento. Olha só, após a Força Tarefa de Segurança Pública Ambiental na Floresta Nacional, em Maués, que fica a 267 quilômetros aqui da capital, além da destruição de 10 garimpos ilegais em 17 dias de atuação, foram apreendidos 13 escavadeiras hidroelétricas, um trator esteira, 6 motocicletas, 3 quadriciclos, 61 barracos, 16 motores geradores aí de energia, 20 motores bombas e 7 dragas. Ainda durante os trabalhos foram apreendidas 9 armas de fogo e demais aparatos utilizados no garimpo ilegal, como embarcações e mercúrios. Ao todo, as multas aplicadas aos garimpeiros somam aí R$4.515.600, segundo o órgão. A gente também teve uma entrevista com o delegado federal Adriano Sombra. Ele disse que está trabalhando, a Polícia Federal juntamente com os outros órgãos estão trabalhando para chegar ao fim aí esse garimpo ilegal, mas que só mesmo destruindo essas áreas isso não acaba com a criminalidade. Para isso é necessário chegar até os financiadores desses garimpos. Então a gente vai acompanhar agora a fala do delegado.
Historicamente, nós identificamos que você só ir lá e destruir um garimpo ilegal, vai lá, explode, queima tudo e vai embora, você não consegue reduzir a criminalidade. A criminalidade ela só é reduzida quando você atinge de fato quem são os financiadores, as organizações criminosas que financiam o garimpo ilegal e posteriormente, que é a parte mais difícil, que é introduzir educação ao povo ribeirinho, porque infelizmente existe participação das comunidades indígenas, existe participação das comunidades ribeirinhas que são iludidas pelo sonho da riqueza do ouro. O ouro no garimpo ilegal ele traz uma ilusão de que você vai ficar rico, de que você vai ficar milionário. Eu sempre digo que é muito parecido com a antiga história que a gente ouvia dos seringais. Os seringueiros iam para os seringais achando que iam ficar ricos e milionários, mas só quem ficava rico de fato era o senhor de engenho ali, o dono do seringal. E aqui no ouro também é a mesma coisa. Só quem fica rico de fato são os donos do garimpo, que nem no garimpo estão. Não tocam num grama de ouro, não se infectam pelo minério, pelo mercúrio, não se infectam pelo cianeto, não estão ali em condições subhumanas, em condições análogas à escravidão. Mas essas pessoas de fato têm que entender que eles não vão ficar ricos com o garimpo, e só o que eles vão adquirir com aquilo é tristeza, pobreza, e vão responder criminalmente por isso, infelizmente. 18 horas. Isso aí, essa foi a fala aí do delegado Adriano Sombra. E a Polícia Federal achou um bilhete com algumas regras em acampamento do garimpo ilegal aqui no Amazonas. E também essa situação investigada se o local era usado para prostituição, porque no cabeçalho do papel encontrado pelos agentes está escrito regras a serem cumpridas. E a lista traz 5 itens que deveriam ser cumpridos no acampamento. A gente vai ler aqui rapidinho. São esses itens aqui, ó. Se sair para beber em outro bar, paga a saída. Se sair para dormir fora do bar, paga a saída. Pagar a chave no balcão antes de ir para o quarto. Terminou de comer, lave seu prato. Valor das aves, 0,5 grama e 1 grama das saídas. Eles falam, agradecem ali e dizem que ainda conclui dizendo assim: usem sempre preservativos. E também roupas de criança foi usada ali no local e a polícia investiga se também são dos funcionários, das pessoas que estavam ali no local, se é de prostituição infantil, Carlão. Meu Deus, é chocante essa situação, realmente. Agora, como o delegado falou, a gente ouviu agora, né? Se não tiver uma política e se não tiver punição para os criminosos, realmente é você enxugar gelo, né? Vai lá, destrói, eles vão em outro lugar, vão para outro ponto. E a criminalidade não é assim que vai ser combatida, e sim com operações, com prisões efetivas desses criminosos. Obrigada, André, pelas informações. 6 horas e 7 minutos, você no melhor mix do Brasil, no ar, 18 horas até 7, com os destaques do dia. 18 horas. Olha, ainda na área ambiental, dados divulgados nesta segunda-feira revelam que o desmatamento no Brasil cresceu 22,3% no ano passado em relação a 2021. Superando 2 milhões de hectares destruídos em apenas 12 meses. Carlão, isso significa dizer que em 2022, 21 árvores foram derrubadas a cada segundo, somente aqui na Amazônia. Os dados estão no mais recente relatório anual de desmatamento, uma iniciativa do Observatório do Clima, conduzida por uma rede de universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Olha, o primeiro relatório anual de desmatamento foi divulgado em 2019. Nesses 4 anos foram identificados mais de 300 mil casos de desmatamento, totalizando 6,6 milhões de hectares já destruídos. E para a gente ter uma ideia, um outro exemplo, essa área equivale ao tamanho de um estado do Rio de Janeiro e meio. A área devastada no ano passado é maior desde que o levantamento começou a ser feito. Um outro dado também divulgado hoje aponta que o Amazonas ocupa o segundo lugar no ranking do desmatamento dos biomas brasileiros em 2022, segundo o MAP Biomas. Conforme o levantamento, o Amazonas desmatou 13,33%, que equivale a 277 hectares de área florestal. E esse é o levantamento que foi divulgado hoje também, nesta segunda-feira, Carlão. 6 e 9, você no melhor Mix do Brasil. Mix.
Olha só, o IBAMA doou para a Defesa Civil do Amazonas mais de 100 metros cúbicos de madeiras apreendidas em comércio ilegal. Essa madeira vai ser utilizada na construção de aproximadamente 50 estruturas de abastecimento de água potável em comunidades ribeirinhas aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, Karime. Muito que bem, né? E a repórter Nathalie Moraes conversou com o superintendente do IBAMA aqui do estado, Joel Araújo, que explicou que toda essa madeira apreendida foi encontrada num depósito ilegal em um dos portos aqui da cidade. Vamos conferir. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, doou nesta segunda-feira mais de 100 metros cúbicos de madeira ilegal apreendidas no Amazonas à Defesa Civil do Estado. A ideia é a Defesa Civil usar todo este lote de madeira ilegal em projetos de captação de água e melhoria do abastecimento de comunidades rurais da região metropolitana de Manaus e de outros municípios do interior do Amazonas. A madeira apreendida havia sido extraída em áreas de desmatamento ilegal no município amazonense de Lábrea, no sul aqui do estado. Os agentes ambientais autuaram o estabelecimento em mais de R$2 milhões por funcionarem sem licença do órgão ambiental competente. A madeireira também foi multada em mais de R$500 mil por manter em depósito a madeira sem origem legal. O maquinário usado no beneficiamento dos produtos florestais também foi apreendido em Manaus, como explica o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Bentes. Nesse caso específico, a gente conseguiu fazer a apreensão, de uma única empresa que transportou, que trouxe essa madeira de forma ilegal do interior do estado para ser comercializado em Manaus ou ser transbordado para outros municípios, para outros, até para outros estados muitas vezes. E a gente conseguiu fazer essa abordagem através de denúncias, e aí autuou a empresa e apreendeu a madeira. Então, a gente faz esse alerta de que a questão do comércio ilegal da madeira no estado do Amazonas é um problema grave. O superintendente do IBAMA destacou que durante a ação existe um processo de seleção de entidades voltadas para projetos sociais que podem se beneficiar das madeiras apreendidas em operações pelo IBAMA. As instituições interessadas devem procurar um instituto e fazer um cadastro. Nós temos um cadastro de entidades que recebem doação, aptas a receber doação. Então, todos aqueles que tem algum projeto relacionado à utilização de madeira apreendida, podem procurar o IBAMA, fazer o seu cadastro e aí aguardar. Nós temos uma quantidade muito grande de madeira apreendida em vários locais do estado que estão aí se perdendo e, na medida do possível, a gente vai pegando os processos, avaliando e dentro das possibilidades ali administrativas, legais do processo, tendo obtido o perdimento do bem, a gente pode fazer a doação e dentro de uma análise também dos objetivos do uso, Por exemplo, no caso da Defesa Civil, apresentou um projeto, solicitou madeira, esteve presente aqui conversando, dialogando, então eles tiveram toda uma capacidade de organização, Então, aqueles que estiverem mais organizados, que tiverem os melhores projetos, mais bem elaborados, mais bem estruturados, certamente terão prioridade para receber a madeira de doação do IBAMA. As apreensões de madeira ilegal pelo IBAMA têm crescido nos últimos 6 meses em função à retomada das fiscalizações em todo o Brasil. A região de Lábrea, no interior aqui do Amazonas, está entre as mais desmatadas no Brasil. Cerca de 85% de toda a madeira explorada no município é comercializada por empresas de Porto Velho, em Rondônia. Entre as espécies armazenadas na serraria encontradas durante a apreensão do IBAMA, foram identificadas exemplares de castanheira, árvore ameaçada de extinção que tem um corte proibido pela legislação ambiental. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
horas. Às 6 horas e 14 minutos, olha só, atenção, hein? Olha só, os planos de saúde vão ficar 9,63% mais caros. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Mas nem todo mundo está sujeito a esse reajuste, tá? O reajuste só vale para planos individuais e familiares. Já os planos de saúde coletivos e empresariais, as operadoras têm liberdade para determinar os preços e reajustes, sem precisar de autorização da agência. Em todo o país, a medida vai impactar 8,9 milhões de beneficiários. Isso representa 17,5% dos consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O aumento foi autorizado para o período de maio de 2023 a abril de 2024. E as diferenças no valor das mensalidades ajustadas de maio e junho vão ser cobradas respectivamente em julho e agosto. Ou seja, a conta vai chegar mais cara, né, Carlão? Sim. Bom, vale destacar que o aumento no valor dos planos de saúde é aplicado pelas operadoras na data que se comemora um ano de contrato do serviço. As irregularidades e os desmandos da Amazonas Energia vão ser tema de uma audiência na Câmara dos Deputados, Karine. Carlão, e essa audiência aí foi pedida pelo deputado amazonense Fausto Júnior, do União Brasil. Para falar mais sobre o assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seja bem-vindo. Muito boa noite, Cadu. Então, o que a gente pode esperar a respeito dessa audiência, Cadu? Conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa noite, queridos ouvintes do programa 18 horas. Amanhã vai ser dia de casa cheia na Comissão de Minas e Energia da Câmara, viu, Karime? Todas as autoridades convidadas para esse evento confirmaram presença. Da Amazonas Energia vão estar presentes o presidente da companhia, o Márcio Pereira Zimmermann. Também vai estar presente a diretora regulatória e jurídica da empresa, Maria do Socorro Gama, e também o conselheiro Gustavo de Marque. Ou seja, Karime, a tropa de choque da Amazonas Energia vai mostrar sua força de defesa nessa audiência pública. Do governo do Amazonas vão estar presentes o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Alberto Nascimento Júnior, e o diretor-presidente do Procon Amazonas, o doutor Jalil Frasch Campos. E também vai estar presente representante da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, nesse debate. Quem vai presidir os trabalhos vai ser o deputado federal Fausto Júnior. Foi ele quem requeriu a realização dessa audiência no âmbito da Comissão de Minas e Energia. Mas também vai ter outro parlamentar do Amazonas participando desse debate, viu, Karine? É o deputado estadual Mário César Filho, que também vem atuando nessa frente de batalha contra a Amazonas Energia. E o que não vai faltar é problema para se discutir, né, Karine? A Amazonas Energia é uma das empresas campeãs de reclamações em todo o país. A maioria dessas reclamações diz respeito à falta de energia nos bairros, os cortes sem aviso prévio, né? A grande polêmica envolvendo os medidores aéreos, essa situação que não acaba, apesar das decisões judiciais, apesar da apresentação das mobilizações no Poder Legislativo. A Amazonas Energia segue passando o trator, tentando instalar os medidores elétricos a torre de direito. Isso tem rendido imagens nas redes sociais, vídeos, fotos da polícia tendo que atuar, ajudando os trabalhadores, os funcionários da Amazonas Energia a fazer realizar, instalar os seus medidores aéreos. Isso é um absurdo, né? Mas a população reage. Cadu, sem dúvida, confusão, a população não consegue conversar com a empresa direito, e não é à toa que há anos, pelo menos há 4 anos consecutivos, ela é campeã de reclamações no Procon aqui do Amazonas, Cadu. Ninguém gosta da empresa. O filme dela está queimadíssimo aqui. Queimadíssimo, inclusive na Secretaria Nacional do Consumidor. E é por isso que vai estar presente lá o pessoal da ANEEL para saber o que está acontecendo. E com certeza, né, a gente, pelo que eu conheço, pouco que eu conheço, aí o deputado Mário César Filho, ele vai tocar um show lá, né? Ele faz muito trabalho nas redes sociais, recorre, tem vindo aqui a Brasília entregar requerimentos, enfim, junto com o deputado Fausto Júnior, e parece, tudo indica que os dois vão tocar o terror nessa audiência pública. E o que a gente espera, né, dessa audiência, né, Karime, é que a Amazonas Energia
Energia faça algum tipo de acordo para melhorar a qualidade de serviço, porque dar esclarecimento, explicar o que está acontecendo, cá para nós é papo furado, conversa fiada, né, Karime? Porque a gente já sabe o que está acontecendo, está caindo energia, o pessoal está indo lá cortar a energia do povo, então isso daí é contra a lei, isso daí imoral, amoral, né? E o povo está de saco cheio de tanta explicação. O que todo mundo espera e quer dessa empresa é mais qualidade do serviço e fazer jus ao valor astronômico, né, da conta de luz. Uma coisa impressionante é o quanto a população de Manaus paga, do interior do Amazonas também, paga de valor de conta de energia. Aqui em Brasília, eu já fiz uma comparação, Karine, peguei a conta de luz da casa da minha mãe, aqui, comparei, né, com a minha conta aqui. É inimaginável quanto a pessoa, a minha mãe, ela mora só e ela paga R$300 de conta de energia. Ricardo, uma curiosidade minha, inclusive, você que está em Brasília, eu gostaria de saber, você tem noção de se no Brasil tem alguma outra empresa tão ruim como essa nossa aqui no Amazonas, Cadu? Não porque tem noção. realmente, como a Karine falou, 4 anos consecutivos sendo campeã, né, de reclamações no Procon. Será que no Brasil tem outra igual que combata? Olha, aqui foi privatizado, né? Que a companhia de energia aqui foi privatizada. Então, desde então, o número de reclamações só aumenta, né? Mas também os problemas não chegam nem perto desses da Amazonas Energia, que são absurdos, que são coisas surreais, fora da nossa imaginação. Fora da curva. Desde que assumiu, a minha conta de luz, ela aumentou, eu pagava 200, 300, foi para R$800, tipo no meio de um mês para o outro. É muito caro. E aí ainda tem um alerta das pessoas, não vai reclamar. Se você for, eles vão na sua casa e vão adulterar o seu medidor para você pagar mais. Olha a fama da empresa onde que chegou, para você ver. Agora, mas também não trabalha para mudar essa fama, né? Exatamente, eu ia dizer agora, Karime, que quem quiser assistir essa audiência pública vale muito a pena, né? Vai ser eu acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Vou colocar os caras contra a parede. Eu tenho que acessar o site da Câmara, né? câmara.leg.br. Aí vai lá no item sessões legislativas, comissões, aí vai lá em comissões permanentes e acha Comissão de Minas e Energia. E acha lá e vai estar rodando no YouTube, disponível lá para todo mundo. Seria bom, inclusive, a gente divulgar, né, isso no site também do 18 horas, para deixar tudo certinho para as pessoas acessarem, porque é muito importante, é um tema muito importante e polêmico, né? E que horas, Cadu? Tem horário? Vai ser a partir das 10 horas. Tá ótimo. A partir das 10 horas. E o que eu achei interessante, Karime, todos, como eu falei no início, todos os convidados confirmaram presença. O presidente da Amazonas Energia vai estar aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Se ele vai peitar os deputados aí. Vamos aguardar. Karime e Carlão. Ricardo, olha só. Hoje o presidente Lula ele lançou um novo programa para combater o analfabetismo, Cadu. Serão investidos aí 2 bilhões de reais. É isso mesmo? Confere essa informação, Cadu. Confere, isso mesmo, Carlão. Hoje o presidente Lula lançou o que o governo federal chama de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O objetivo é bastante ousado, Carlão, que é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental. Ousado e também demanda muito investimento, né, Carlão? O presidente Lula anunciou que vai investir quase 2 bilhões de reais só este ano, 2023, na alfabetização das crianças, né? E mais 550 milhões de reais por ano em 2024, 2025 e 2026. Outra meta, Carlão, é garantir a recuperação das aprendizagens, ou seja, concluir a alfabetização de 100% das crianças matriculadas no 3º, no 4º e no 5º ano, que tiveram a aprendizagem prejudicada por causa da pandemia. A gente sabe que em 2020 e 2021, períodos áureos aí, no auge da pandemia, as atividades escolares paralisaram, né? Só as escolas particulares que tiveram o privilégio de retomar suas atividades de uma forma mais
cuidadosa. E muitas escolas públicas não voltaram suas atividades ou retomaram suas aulas online, né? Mas isso não substituiu à altura as atividades em sala de aula. Isso daí acabou prejudicando a rotina escolar, o aprendizado de muitos alunos, de milhões de alunos, né? E ao assinar esse compromisso no Palácio do Planalto, hoje pela manhã, Carlão, o presidente Lula fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro, dizendo que as crianças foram prejudicadas pelo governo anterior, que entendia que educação era despesa e por isso investiu muito pouco para não ultrapassar o teto de gastos. Ou seja, ele fez duas críticas, né? Uma ao governo e outra ao teto de gastos, né? Ele tem feito essa luta ferrenha aí com relação ao limite de gastos, né? E isso, segundo ele, prejudicou não só a educação, mas também a merenda escolar, segundo o presidente Lula. Tanto que muitas crianças que voltavam para as escolas, para a atividade presencial, após um longo período difícil da pandemia, elas tinham apenas leite e bolacha na merenda escolar. E dados do INEP, Carlão, apontam que 56,4% dos alunos dessa faixa etária, né, de crianças, foram considerados não alfabetizados devido ao seu fraco desempenho. Então, o governo deu início a esse grande programa e está convidando os estados e municípios a fazerem parte, até porque as prefeituras e os governos que aderirem a esse programa vão receber mais recursos do governo federal direcionados à alfabetização. Carlão e Karime. Cadu, e o presidente da comissão, a presidente, aliás, da Comissão Europeia está no Brasil e fechou acordo de investimento em hidrogênio verde. Cadu, conta pra gente o que isso significa. E o Brasil voltou? Foi bem-vindo de volta, Cadu? Conta pra gente. Esse projeto de hidrogênio verde é uma pegada da política ambiental que o presidente Lula vem implementando, né? Vem sendo como carro-chefe do governo dele. Ou seja, essa ideia de liderar o debate da preservação ambiental trouxe para o Brasil esse projeto do hidrogênio verde, que é considerado uma revolução, Karime, porque é considerado o hidrogênio mais limpo do mundo, porque não gera gases poluentes nem durante a combustão e nem durante a produção. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela firmou um acordo bilateral com o Brasil, com o presidente Lula, na produção de hidrogênio verde aqui no nosso país. Então, Ursula, ela está aqui em Brasília, participando de vários encontros, e hoje à tarde ela teve uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Itamaraty. O que ficou firmado? Que a União Europeia vai investir 2 bilhões de euros, equivalente aí a quase 11 bilhões de reais, nesse projeto aí de energia limpa. Isso faz parte dos planos do bloco europeu para buscar reduzir a dependência sobre combustíveis fósseis. A gente sabe que a Europa está bastante avançada, tanto na descarbonização da indústria, quanto na descarbonização das frotas, né? Isso vem aumentando aí a venda de veículos elétricos, né, em muitos países, e também equipamentos menos poluentes. E os detalhes desse projeto, né, como é que ele vai ser feito aqui no Brasil, onde ele vai ser feito, quantos empregos serão gerados, tudo isso ainda vai ser definido nos próximos meses, mediante os acordos desses meandros aí entre a equipe técnica da União Europeia e a equipe técnica do governo federal. E de quebra, Karime, o Karime Carlão, a União Europeia anunciou também a doação inicial de 20 milhões de euros, equivalente aí a 105 milhões de reais, no Fundo Amazônia. Então é mais um país investindo no Fundo Amazônia. Legal. A gente só quer ver dinheiro caindo, né, gente? Eu só quero saber para onde que vai esse dinheiro. Tô esperando aqui. Não é para onde que vai. Todo mundo dizendo que está anunciando grana, mas não tô vendo esse dinheiro. Vai ser aplicado aonde? Cadê o projeto? Cadê tudo, né? Porque de repente chega e a gente não sabe nem para onde foi. É importante a gente fiscalizar e que esse recurso internacional seja empregado realmente na luta contra o desmatamento, né, Karime? Sem dúvida. Sim. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Cadu. 6h27. 18 horas. Mulheres com bebês prematuros podem ter a licença maternidade ampliada aqui no Amazonas. Um projeto de lei de autoria da deputada estadual Maiara Pinheiro está tramitando na Assembleia Legislativa do Amazonas. Então, Carlão, o que acontece? Hoje em dia, as mulheres podem começar a licença em até 28 dias antes da data prevista para o parto e tem duração máxima de 120 dias, sem direito à prorrogação.
criação. E caso o projeto seja aprovado, o prazo dessa licença só passa a contar a partir do dia da alta médica do bebê, como explica a repórter Nathalie Moraes. A prematuridade é um problema de saúde no mundo devido a ter se tornado uma das principais causas de morte infantil. Só neste primeiro semestre de 2023, dados de um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, indicaram que foram registrados 152 milhões de partos prematuros entre os anos de 2010 e 2020. Somente em 2020, estima-se que 13,4 milhões de bebês nasceram antes do tempo previsto no mundo. Destes, quase 1 milhão foram a óbito por conta de complicações. Esses números equivalem a cerca de uma morte a cada 10 bebês nascidos precocemente. O Brasil ocupa a 10ª colocação no ranking mundial dos países com mais ocorrências de bebês prematuros. Diversos são os impactos na saúde das crianças prematuras. E estar próximo do bebê, mesmo durante o período de internação, dentro das unidades de terapia intensiva, é importante na criação do vínculo entre a mãe e o bebê na recuperação da criança. Aqui no Amazonas, um projeto de lei pretende alterar o tempo de licença maternidade em caso de partos prematuros. Como explica a autora do projeto, a deputada estadual Maiara Pinheiro. Elas demandam uma atenção muito mais específica, até mesmo de alimentação, de aleitamento materno, psicológica também da mãe, que a mãe não se preparou psicologicamente para receber aquele bebê, porque de repente o bebê nasceu de forma prematura. E tudo isso tem um cunho muito especial e verdadeiro no desenvolvimento dessa criança. Pela lei atual, a mulher tem direito a 120 dias de licença a partir do dia do parto. Caso o projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Amazonas seja aprovado, o prazo de afastamento das atividades trabalhistas só passa a contar a partir da alta médica do bebê, como explica a parlamentar. A gente está protocolando essa lei para que o tempo de licença maternidade só possa contar para essas mães que são acometidas pela prematuridade após a alta hospitalar desses bebês. Então isso aumenta o vínculo mãe e bebê ali quando realmente só tiver ela e ele já estiverem no seu seio familiar, e isso de certa forma vai aumentar em muito o desenvolvimento e a expectativa de uma vida normal dessa criança prematura. Um levantamento realizado pela ONG Prematuridade.com aponta que o tempo médio de permanência do bebê prematuro dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal após o nascimento é de pelo menos 51 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o uso da tortura de quebrar os dedos dos detentos é investigado nos presídios do Amazonas. Nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas 31 minutos. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, terça-feira. Com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 97%. E o nível do Rio Negro se mantém estável de ontem para hoje na marca de 28 metros e 29 centímetros acima do nível do mar. Os registros mostram o Rio Negro reduziu o ritmo de subida das águas aqui em Manaus nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias. Para a gente ter uma ideia, nesses 12 dias de junho, subiu apenas 17 centímetros. Karime, com isso o Rio Negro não deve atingir a marca de cheia severa, que é de 29 metros, segundo as previsões do Serviço Geológico do Brasil. O Amazonas é um dos estados incluídos na investigação que apura a rotina de tortura no sistema prisional do país, com o uso de uma técnica específica de quebrar dedos dos detentos. Olha aí, Karine. Essa denúncia, Carlão, é de integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público do Ceará, que detectou essa prática em 5 estados brasileiros, incluindo o Amazonas. O repórter André Meirelles, ele tem mais informações sobre essa denúncia. Vamos conferir. O
flagrante feito por autoridades cearenses no final de setembro do ano passado concretizou as suspeitas que rodavam o sistema prisional do estado. Durante 5 anos, as investigações feitas pelo Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público do Ceará detectou uma possível rotina de violência contra presos, que inclui uma técnica específica para quebra de dedos. Essa técnica de quebra-dedos não é, porém, exclusividade do Ceará. Segundo a perita Bárbara Suelen, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a técnica já foi identificada também no Rio Grande do Norte, Roraima, Amazonas e Pará, e coincide com locais de atuação na Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, espécie de Força Nacional para Atuação de Presídios. O Amazonas é um dos estados incluídos na investigação. Para o advogado criminalista Alexandre Torres Júnior, a prática é uma violação dos direitos humanos. É uma infração, vamos dizer assim, porque está em desacordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que é a DUDH, lá no seu artigo 5, e no artigo 5º também da Constituição Federal, que prevê que nenhum tipo de pena pode ser degradante e pode ser cruel de forma como nessa questão aí de quebrar dedos, de acontecer esse tipo de coisa dentro de presídio, né? Inclusive ressaltando que a própria Constituição traz aí a questão desse tipo de crime ser inafiançável. Ainda conforme advogado Torres, a prática de quebra de dedos se caracteriza como crime de tortura. Esse crime de tortura aí, ele vem de um sofrimento físico ou mental que você faz com que uma pessoa que esteja sob seu cuidado ou a sua guarda ali, como no caso dos presídios, os presídios têm a guarda dos presos e a partir disso os agentes penitenciários ou ainda a própria direção do presídio, dependendo do caso concreto, age no intuito ali de proporcionar um sofrimento físico ou mental daquela pessoa, com que tornando aí essa prisão cruel, né? Tornando essa prisão ilegal nos termos da Constituição e do próprio Código Penal. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ainda não se manifestou sobre o caso. O Ministério da Justiça informou que procedimentos abertos restam ainda sem confirmação de tortura. O governo federal informou que a Força de Cooperação Penitenciária, com novo modelo de atuação, reflete a necessidade de apoio à gestão prisional, gerenciamento de crises, treinamento de servidores e atendimento e classificação dos presos. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Às 6 horas e 35 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein? Hoje, no Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, aconteceu uma caminhada para sensibilizar a sociedade sobre o assunto na Zona Leste de Manaus. A ação reuniu cerca de 700 pessoas, Karine. Exato, Carlão. E a caminhada contou com a participação de 8 escolas públicas de ensino e instituições da Zona Leste de Manaus. E o Rodrigo Soares, ele tem mais detalhes pra gente. Vamos ouvir. A iniciativa faz parte da campanha de combate à exploração do trabalho infantil nas ruas de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que busca sensibilizar e orientar a população manauara quanto à violação dos direitos das crianças e adolescentes, divulgando os canais de denúncias e de rede de proteção. O secretário da SEMASC, Eduardo Lucas, fez um alerta para o não incentivo à exploração do trabalho infantil, principalmente nos semáforos de Manaus. Lançou uma campanha ainda em fevereiro deste ano para chamar a atenção da sociedade para este problema, para a importância de não se dar aquele trocado quando se para no sinal, quando se vê uma criança no sinal vendendo aquela bala, enfim, em situação de mendicância. É importante que a gente não dê o trocadinho, porque isso acaba incentivando e acaba fomentando, acaba financiando a permanência de crianças e adolescentes nos sinais em situação de trabalho infantil. A gerente do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Gesimar da Silva, explicou sobre as atividades desenvolvidas e os aparelhos disponíveis para o combate à exploração de crianças e adolescentes. Uma vez identificadas as crianças, a gente caminha para os equipamentos assistenciais, que são CRAS e CREAS, né? E aí é um processo que a gente faz de proteção social, porque é um dos eixos que o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, eles são divididos em 5 eixos, que é a identificação, é a sensibilização, é a proteção, é a
defesa e responsabilização e o monitoramento, né? Tudo isso é feito em conjunto, né? Com os CRAs, CREAs e com toda a rede de proteção, para que essa família de fato seja protegida e o seu direito seja garantido. A caminhada contou com a participação de 8 escolas públicas de ensino e instituições da Zona Leste de Manaus, reunindo cerca de 700 pessoas. Na lista dos participantes estava o projeto Gente Grande, da instituição beneficente O Pequeno Nazareno, que atende mais de 150 crianças e adolescentes de até 18 anos no bairro Colônia Antônio Aleixo, ofertando capacitações para a inserção no mercado de trabalho. Para a assistente social e representante Sheila Dantas, a iniciativa é importante para oportunizar esses jovens e ajudar no combate ao trabalho infantil. Haja visto o bairro da Colônia Antônio Aleixo ser um bairro muito distante, né? A gente geralmente fala de Manaus, né? Mas eles têm pouca oportunidade. Então esse é o projeto, ele veio para oportunizar esses jovens, para que eles possam se inserir no mercado de trabalho e não fiquem ociosos, né? Se a gente trabalha em rede, trabalha em união, o trabalho flui melhor, né? Para denunciar os casos de trabalho infantil, basta ligar para o Disque Denúncia no número 0800 092 1407 ou 0800 092 6644 e no Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 39 minutos, você no melhor Mix do Brasil, e daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Com salários de quase R$19 mil, vereadores da Câmara Municipal de Manaus trabalham em pautas como a criação do Dia do Conservadorismo e do Reggae. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, em Manaus continua sendo uma cidade extremamente perigosa para ciclistas. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos foram registrados 110 mil acidentes envolvendo ciclistas em Carime. Carlão, terrível, né? Uma situação realmente delicada. Ó. E segundo esse levantamento, o total de 33 ciclistas morreram em acidentes nas ruas do Amazonas. Entre 2012 e 2021, os acidentes deixaram 244 ciclistas internados em hospitais de todo o estado. E o repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito desse levantamento. Vamos acompanhar. Em 10 anos, o Amazonas registrou 110 mil acidentes envolvendo ciclistas, segundo dados do DataSUS do Ministério da Saúde. Entre 2012 e 2022, os acidentes deixaram 244 ciclistas internados em hospitais do estado e 33 óbitos foram registrados. Segundo a Ciclomapa, Manaus tem o pior índice de malha cicloviária entre as capitais da região norte, com apenas 1% de ciclovias e ciclofaixas disponíveis para os ciclistas. Com 2 milhões de habitantes, a capital amazonense possui mais de 18 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Para Nádia Aguiar, uma das coordenadoras do projeto Pedala Manaus, nos últimos 10 anos, o ciclismo no Amazonas teve poucos avanços. Não houve expansão da malha cicloviária que a gente tem na cidade, pelo contrário, nós tivemos supressão. Um exemplo é a ciclofaixa da Avenida das Torres, que foi retirada. A infraestrutura que já existia, elas estão abandonadas e sem uso por falta de conservação, por falta de sinalização, manutenção. E aí eu cito como exemplo as ciclofaixas da Natan Xavier e da Ponta Negra. A gente pediu à época também a retomada de uma campanha de sensibilização e proteção ao ciclista, que até o momento também não foi discutida e nem foi colocada em prática. Não existe discussão pública também sobre um plano cicloviário. Se existe algum tipo de discussão interna, ela está restrita lá aos gabinetes, mas ela não tem envolvido a sociedade civil organizada. E aí tudo isso, lógico, se traduz em números, né? Enquanto no governo passado, a taxa de mortes de ciclistas era de 0,28 por mês, a atual, com apenas 2 anos de mandato, já era de 0,31.
Ou seja, a atual administração já tem a infeliz e catastrófica marca de 6 mortes e mais de 40 atropelamentos nesse período. No início de maio deste ano, a Prefeitura de Manaus anunciou a ordem de serviço para o início da construção de uma ciclovia, que terá mais de 3 quilômetros de extensão. Conforme a Prefeitura, Manaus ganhará mais soluções viárias por meio da construção de outras ciclovias em diferentes zonas da cidade. Além disso, será feita ações que incluem novos elementos de segurança, acesso controlado de entrada e saída, pontos de apoio, barreiras rígidas e novas sinalizações e iluminação em LED, horizontal e vertical. A ciclovia tem prazo aproximado de 5 meses para ficar pronta na capital, como afirma o secretário de Infraestrutura Municipal, Renato Júnior. Vale ressaltar que nós vamos garantir com essa ciclovia a segurança dos ciclistas que por aqui passam todos os dias, não só fazendo esporte físico, atividade física, como também se locomovendo de um canto para o outro. A previsão da entrega dessa obra é 6 meses, porque teremos algumas desapropriações no seu trecho e dependeremos aí de algum trato judicial para que até o fim dessa obra seja executado com sucesso. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h44, servidores públicos da saúde e médicos pedem audiência com o prefeito Davi Almeida. A bancada sindical da mesa de negociação permanente do SUS, aqui de Manaus, divulgou nota pública para o prefeito Davi Almeida pedindo audiência. O objetivo é debater o cumprimento da lei do plano de cargos, carreira e subsídios dos servidores, Karime. E uma das reivindicações, Carlão, é a negociação da data base deste ano, como proposta de reajuste de 6%. As lideranças alegam que o pagamento desse reajuste foi acertado com representantes da Secretaria Municipal de Saúde em rodada de negociação realizada em março e ficou acertado que o pagamento seria feito em folha suplementar de abril, o que não aconteceu nem em abril nem em maio. E em reunião com o secretário municipal de Finanças, o Clésio Freire, as lideranças foram informadas que não havia recursos financeiros para o pagamento. E agora essas lideranças querem uma reunião com o prefeito Davi Almeida para explicar a situação e mostrar que o que está sendo cobrado é apenas a reposição anual da inflação. E o coordenador da mesa de negociação e diretor do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor Thales Araújo, disse que a luta é para garantir melhores condições de trabalho para que os profissionais de saúde possam prestar cada vez mais um melhor atendimento para a população. Agora em Manaus, 6h45. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local. É com ela mesmo, né, Carlão? É com ela, Cíntia Blink, na área. Oi, Cíntia. Oi, Cíntia, boa noite. Então, tivemos uma segunda-feira movimentadíssima, com várias decisões importantes. Conta pra gente, Cíntia, bem-vinda. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, Tribunal Regional Eleitoral julgou aquela que já era esperado, né? A gente tem falado aí desde a semana passada sobre o julgamento do governador Wilson Lima. Ele foi acusado aí pelo outro lado pelo senador Eduardo Braga e sua coligação, que competiu com ele o governo do Amazonas, e diz que usou estrutura do Estado, em especial nesse caso, porque é uma série de processos. Nesse caso em específico, fala sobre o fardamento de policiais que aparecem ali fardados e de viatura da ROCAN, que aparecem na campanha eleitoral do governador Wilson Lima. A relatora do caso, desembargadora Carla Reis, ela entendeu que era necessário pagar a multa, mas não ser cassado o governador. Hoje foi dia deles verem os embargos. Embargos são aqueles recursos de depois que sai uma decisão, então vamos tentar rever aqui. E aí esses embargos também tiveram o mesmo sentido quem já votou, né? Mas teve um pedido de vista, que era muito esperado, que é aquele momento em que uma das pessoas da mesa dizem, peraí, deixa que eu quero ver também aí os autos, quero analisar para poder dar meu voto. Isso significa que está adiado a gente saber qual que vai ser o resultado final. A gente vai saber, mas só daqui a pouco. A gente tem que continuar acompanhando. Só para a gente saber o valor da multa, o máximo que
vice-governador, por exemplo, vai ter que pagar de um pouco mais de 100 mil, porque não só é o governador, como toda a coligação, né? Então é governador e vice. E é isso. Depois que esse caso acontece aqui no Amazonas, ou seja, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, quem denuncia, né, no caso o senador Eduardo Braga, pode fazer esse processo subir para o Tribunal Superior Eleitoral. Conversei com advogados do senador e a intenção é exatamente essa. Depois de transitado em julgado, quer dizer, não tem mais para onde correr aqui no Amazonas, aí leva o caso para o Tribunal Superior Eleitoral. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, o ex-deputado estadual Belarmino Lins, bolsonarista assumido, ele foi nomeado para ser superintendente adjunto de operações da SUFRAMA no governo Lula. Explica essa aí, Blink. Pois é, apesar dele ser bolsonarista assumido, a SUFRAMA é comandada aí pelo ex-deputado federal Bosco Saraiva e está ligado ao Ministério da Indústria de Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente do Brasil. Mas apesar de bolsonarista assumido, Belão, que é o apelido que todo mundo conhece do ex-deputado Belarmino Lins, ele também tem uma relação muito boa com o senador Omar Aziz, que é presidente da bancada do Amazonas em Brasília, e passa por aí essa indicação. O nome de Belarmino Lins já aparece no Diário Oficial da União como novo superintendente adjunto de operações da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Vamos só lembrar que ele é uma liderança importante do PP, falando do Belão, né, que é esse apelido que todo mundo já conhece, praticamente é o nome do deputado, de tanto que a gente fala. Ele foi deputado estadual por 8 mandatos consecutivos, presidiu a Assembleia em 3 ocasiões. Enfim, ele tem aí um histórico tão consolidado que se falava dele vir para a prefeitura de Fonte Boa em 2024, agora que é a terra natal dele. Só que eu fui conversar com o ex-deputado Belarmino Lins e ele falou que só vai comentar sobre isso depois que ele tomar posse. A previsão é que ele tome posse ainda essa semana, então logo a gente consegue conversar. Karime, Carlão. Blink, conta pra gente que na Câmara Municipal de Manaus os vereadores estão indicando mudança de lado. O que está acontecendo, Blink? Deixa eu te contar. Lembra que eu falei que naquela eleição entre Elan Alencar e Caio André, a gente viu uma disputa praticamente entre o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima, e nesse caso o governador Wilson Lima estava na frente? Sim. Hoje teve uma reviravolta nessa história. Por quê? Esse caso que você trouxe, Carlão, antes sobre essa questão da saúde no município também chega na Câmara. E houve um pedido para a secretária Chádia Frati, que é a secretária de saúde, que ela fosse à Câmara Municipal, que ela fosse convocada para explicar o atraso no pagamento da database dos profissionais da capital e sobre essa possibilidade de aumento, fazendo aí a correção da inflação. Só que nessa discussão, até mesmo aqueles que se diziam independentes, né, eles rejeitaram esse pedido, rejeitaram esse requerimento ou seja, a base do governo foi mais alto, falou mais alto ali, né? Essa base que antes parecia estar em menor número, que antes estava mais tímida, agora a gente está vendo ela ter voz. E teve uma possibilidade de, traz a Chádia Frati, mas como convidada, não como convocada, porque aí tem uma outra conotação. Quem fez essa consideração que eu estou falando aqui foi o vereador ex-aliado ou talvez atual aliado, eu confesso que eu estou confusa, Marcelo Serafim, que até outro dia era líder do prefeito, depois virou um grande opositor e agora se posicionou super a favor da secretária Chádia Frati em consequência da prefeitura. Então a gente está vendo mudanças acontecerem ali. O vereador Elan Alencar, esse sim da base consolidada de Davi Almeida, ele sugeriu que a Chádia Frati comparecesse, mas não para falar no plenário, mas para falar somente com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Manaus. Rodrigo Guedes, que aí é a oposição, ele se opôs falando que isso seria a portas fechadas. Por que ele fala de portas fechadas? Porque a reunião das comissões, ela não é transmitida ao vivo como no plenário. E aí teve vereadores, por exemplo, o vereador Luiz Mitoso, esse também é da base do governo, mas ele foi contrário a essa sugestão.
Então, tá vendo como a coisa tá confusa? É uma salada, hein? É uma salada. Ele falou, não, que porque não pode ser a portas fechadas, porque isso passa uma ideia errada para a população da gente. E aí vem o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, e fala que não existe portas fechadas. Ao mesmo tempo, o requerimento foi derrubado, ou seja, nada de Xadia Frache dando explicações na Câmara Municipal de Manaus. Agora, Cíntia, ainda na Câmara Municipal de Manaus, tem a história aí da criação do Dia do Conservadorismo e está tramitando aí o Dia do Reggae. Conta mais, termina só com uma palhinha sobre isso. Vamos lá, é porque na pauta de hoje você tinha não só o Dia do Conservadorismo, esse foi aprovado, ou seja, estava passando ali no último momento e aí era só os vereadores votarem, eles aprovaram, então o Dia do Conservadorismo em Manaus será oficializado logo em breve, dia 10 de março, proposta do vereador Raíf Matos, mas aprovada por todo mundo, né? Vale lembrar. Aliás, todo mundo não, porque os vereadores Rodrigo Guedes e William Alemão foram contrários. E o Dia do Reggae, porque é para balancear isso, tem o Dia do Conservadorismo, mas o reggae tá aí. Ele não foi totalmente aprovado, ele ainda tá tramitando, mas ele tá caminhando lá dentro e sem nenhum desgaste, assim, ninguém falando contra o Dia do Reggae, sabe? Esse sim já foi proposto pelo vereador William Alemão. Isso não muda nada, né? Ou seja, e ganhando quase 19 mil para trabalhar em pautas. São 41 vereadores, tá? São 41 vereadores ganhando quase 19 mil reais por mês para trabalhar com assuntos tão importantes e relevantes para toda a sociedade, como o Dia do Reggae e o Dia do Conservadorismo. É isso, né? É isso. E Duma com barulho desse. Cíntia Blink, muito obrigada pelas informações. Obrigada, até amanhã. Boa noite, até amanhã. 6h54. Previsão do tempo, hein? Agora para hoje à noite, essa noite de segunda-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, tá prometendo uma chuvinha aí, 90% de chances de chuva. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 57% e 97%. 18 horas. Esporte. Chegou a hora da gente saber sobre o esporte com o Cid Soares. Cid, o que temos para começar a semana? Boa noite. Não, a gente tem que começar bem, né? Falar do que rolou no fim do... Não, ainda não é. Te acalma. Acalma teu coração aí. Boa noite, em primeiro lugar. Olha, depois de ter marcado aí 3 gols contra o Confiança na 6ª rodada, o atacante Sassá, esse vai dar o que falar. Ele voltou a marcar novamente ontem os 2 gols da vitória do Amazonas sobre o Manaus em duelo amazonense da Série C. Com mais esses 2 gols, o Sassá chega a 9 na Série C e se isola como artilheiro da competição. O Amazonas segue aí na 2ª posição da Série C e o Manaus é o 14º. Bom, o JC, vamos falar das meninas agora. O JC foi para a decisão dos pênaltis aí com o Fluminense e perdeu. O Fluminense sobe, né? Ontem o Botafogo goleou o 3B da Amazônia por 7-1 e também garantiu o acesso à Série A1 do Brasileiro Feminino. Agora o Botafogo deve enfrentar o Fluminense, que foi exatamente quem passou pelo JC nos pênaltis. E jogando em seus domínios, o nosso Nacional Futebol Clube, né, o meu Nassa do coração, conseguiu uma vitória sobre o São Francisco do Acre em um jogo tranquilo. O nosso Leãozinho aí da Velha Serpa fez 2-0 no Clube Católico do Acre. A partida ocorreu no Estádio da Colina, em Manaus. Com a vitória, o Leão chega a 16 pontos e lidera o grupo A1 da Série D. O São Chico é vice-lanterna com 6 pontos. E jogando em casa, o Nacional conseguiu vitória sobre o São Francisco, na partida, como falei para vocês, ocorreu no Estádio da Colina, vai dar muito o que falar ainda. Brasileirão, no sábado, o Curitiba empatou com o Santos em 0-0, Bahia empatou com o Cruzeiro em 2-2, Corinthians empatou com o Cuiabá em 1-1 e o Atlético Mineiro empatou com o Bragantino também em 1-1. Já viu que deu tudo empate sábado, né? Somente o Botafogo foi que fez a diferença e saiu com uma vitória de 2-0 em cima do Fortaleza. Já no domingo, Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0, o Internacional bateu o Vasco por 2-1 e o Flamengo, que a gente estava esperando. O Mengão venceu o Grêmio por 3-0. Dá pra pedir música, né? O Mengão tá embalado. Tá embaladaço, mano. E o Goiás empatou com o Fluminense em 2-2. O América Mineiro empatou com o Atlético Paranaense também em 2-2.
E na noite de sábado, só para dar esse ar de sábado que foi muito legal, Amanda Nunes venceu a mexicana Irene Aldana em luta no peso galo, 61 quilos, pelo UFC 289 em Vancouver, no Canadá. A Leoa, como é conhecida aí no mundo da luta, ela dominou essa luta aí do começo ao fim e levou a vitória por decisão. Após o anúncio do resultado, Amanda Nunes, a primeira mulher na história do MMA a conquistar duplos cinturões no UFC, declarou oficialmente que está aposentada e se despediu dos octógonos do UFC. Tem mais uma para encerrar aqui? Pode? Rapidinho, claro, lógico. É que o jogador francês, o Mbappé, de 24 anos, informou em carta enviada ao Paris Saint-Germain, né, que não continuará no time francês em 2024, deve vir para o Flamengo e papo. Bom, o contrato acabará em junho do próximo ano, disse aí uma fonte à agência de notícias, a AFP. O PSG não quer deixar o atacante livre em um ano. A decisão do jogador ocorre um ano após a renovação do contrato com o clube parisiense. Caso se confirme a saída de Mbappé, seria um revés aí para o time europeu. O argentino Lionel Messi anunciou sua transferência para o Inter Miami dos Estados Unidos. Era o que tínhamos para hoje. Obrigada pelas informações, Cid. Até amanhã. 6h58. E atenção, gente, 3 acidentes de trânsito aconteceram agora há pouco e estão congestionando, é lógico, o trânsito na Zona Sul, sentido leste. O acidente de trânsito parou, né, na Cosme Ferreira e André Araújo. O trânsito lá está parado. Conforme o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, 3 acidentes, próximo à Feira do Coroado, o segundo próximo ao estádio Carlos Zamit, no sentido bairro, e o terceiro no sentido centro-bairro. Os acidentes deixaram vítimas lesionadas no local. E com isso o trânsito está lento nas avenidas André Araújo, Efigênio Salles e, é claro, em todo o entorno. Todo cuidado é pouco, né? Exato, Carlão. Agora 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, no Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, um número deveria preocupar a humanidade. Pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado este ano com o slogan Justiça Social para Todos, acabem com o trabalho infantil. A ideia é impulsionar o combate à prática que afeta crianças em todo o mundo. E em Manaus deve estar na mira das autoridades. Nas esquinas da cidade é visível a exploração das crianças que pedem dinheiro acompanhadas de adultos. Mais do que nunca é urgente que todos contribuam para trazer soluções contra o trabalho infantil. Chegou o momento de demonstrar que a mudança pode ser alcançada com esforços mais acelerados para enfrentar uma situação que é de grande urgência. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizamos mais um 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.